Boa noite. Nesta semana, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado irá discutir um dos pontos polêmicos do Plano Nacional de Educação, a Meta 4. Esse dispositivo prevê a universalização da inclusão dos alunos com deficiência de 4 a 17 anos na rede regular de ensino, mas deixa em aberto como ficarão os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, às instituições que oferecem ensino especial, como as associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES. Para debater esse tema, convidamos hoje a jornalista e integrante do Fórum Nacional de Educação Inclusiva, a Meire Cavalcante, a Procuradora da República em São Paulo, Eugênia Augusta Gonzaga, que está presa no trânsito aí, que nem metade da cidade, mas deve entrar no decorrer do programa. No Rio, contamos com a participação da coautora da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, Isabel Maior. E em Brasília, temos a participação da coordenadora de saúde e psicóloga da PAI do Distrito Federal, Cecília Gomes Alecrim, e do secretário nacional de promoção dos direitos de pessoas com deficiência, Antônio José Ferreira. E também contamos com a colaboração da jornalista Priscila Kersh, que irá selecionar as perguntas que foram enviadas pelo portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos discutir melhor os conceitos de educação inclusiva. Há quem defenda que o atendimento às crianças com deficiência deve se dar apenas em escolas especiais, e os defensores da tese de que a verdadeira inclusão ocorre na rede convencional, que deve ser obrigada a se preparar para receber os alunos. É uma discussão que tem pegado fogo nos fóruns especializados, mas ainda é pouco entendido pela opinião pública em geral. Vamos entender melhor as ideias por trás das correntes aí, aliás, por trás de cada corrente de pensamento. Eu queria começar com a Isabel Maior, que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi coautora dessa Convenção sobre Direitos de Pessoas com Deficiência na condição de especialista oficial do Brasil na ONU. Isabel, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre como tem avançado essa visão em relação à inclusão e como que se deu essa discussão no âmbito dessa Convenção da ONU. Boa noite, Nassif, boa noite a todos os nossos debatedores de hoje. Um prazer poder, mais uma vez, conversar com vocês. A ONU, formada na época por 192 países, hoje são 193, teve uma discussão bastante acalorada para todos esses pontos que hoje correspondem à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Na verdade, o período foi de 2002 a 2006, para que pudéssemos chegar a uma conclusão. E o processo de inclusão dos direitos das pessoas com deficiência é o principal ponto que a Convenção traz. É a reafirmação da história do movimento das pessoas com deficiência, que tem em torno de 30 a 40 anos, considerando todos os países, e a inclusão é justamente a modificação que traz a Convenção. Definitivamente é abandonado o paradigma, o modelo da integração, em que o foco estava somente nas pessoas e em seus impedimentos, e a inclusão tem como base as transformações que precisam ser feitas no ambiente, nas barreiras, para que, então, as pessoas com deficiência tenham um grau de funcionalidade e tenham verdadeiramente a sua participação assegurada na sociedade. Tá, eu queria ver com a Cecília Gomes, que é coordenadora de saúde, psicóloga da PAI do Distrito Federal, como que as APAES estão encarando essa questão da inclusão e qual o papel que deve ser atribuído às APAES. Então, é importante, né, as APAES estarem participando dessa discussão, e eu gosto sempre de dizer que as APAES sempre brigaram e continuam brigando pela inclusão. A gente concorda e trabalha a partir dessa ideia também de que as pessoas com deficiência devem estar em todos os espaços inclusivos, inclusive nas escolas regulares, né? Então, a gente é bastante a favor, e a nossa luta, que é uma luta de paz, até mais antiga do que essa discussão, a gente já tem um movimento com mais de 50 anos, que são pais que se organizaram na garantia desses direitos e sempre brigando pela inclusão, né? Então, essa é a nossa posição, a favor da inclusão. Não a essa inclusão radical que tem acontecido, mas a inclusão, sim. Esse é o nosso posicionamento sempre. O que é a inclusão radical que você mencionou, Cecília? Inclusão radical é porque a gente percebe que existem alguns alunos que ainda precisam de um espaço mais
individualizado e de atenção à necessidade dele. É pensando em alguns atendimentos que se fazem necessários. E se a gente pensar em termos de Brasil, é um pouco diferente. Quando a gente vai pensar no sistema educacional brasileiro, a gente sabe que tem muitos alunos do ensino regular mesmo, né, que não têm deficiência e que está sendo difícil trabalhar as escolas, os professores estão com dificuldade de lidar com esses alunos. Então, colocar uma pessoa com deficiência com severo comprometimento dificulta muitas vezes. O que a gente tem visto nas APAES, que a gente que está no trabalho, está lidando no dia a dia, a gente vê que muitos alunos que estão indo para as escolas inclusivas ou acabam não dando certo e voltando para suas casas, ou voltam para as APAES pedindo para serem atendidos. Então, a gente tem que olhar com atenção o momento que a gente vive no país, o momento educacional. Então, a inclusão radical é essa, que todos os alunos com deficiência devem estar na escola regular, sendo que nem todos necessitam, naquele momento, estar na escola regular. Esse é o modelo ideal, é o que a gente quer, mas não é o que atende à necessidade de todas as pessoas com deficiência. Mas qual que seria o corte aí? Que tipo de aluno que tem que ir para a escola convencional e qual que não pode ir? Então, não tem como... Isso daí, cada caso é um caso. Existem alunos, por exemplo, é até perigoso a gente estar falando, mas vamos pensar no caso... Tem casos de um autista clássico. Não significa que o autista não possa estar na inclusão. A gente tem histórias de sucesso. Mas tem alguns casos que tem um comprometimento muito grande, que ele vai precisar de um atendimento individualizado, às vezes um professor para 2 alunos, ele vai precisar de um espaço de tempo muito maior para conseguir acompanhar certos conteúdos. Então, de repente, esse é um aluno que precisaria, em um dado momento, de um espaço especializado. Não significa que isso vai ser para a vida inteira, mas no momento ele vai precisar. Então, cada caso é um caso. Então, quando a gente defende, né, essa questão do preferencialmente na escola regular, é para garantir um espaço adequado para esse tipo de aluno que tem um comprometimento maior e que precisa desse atendimento. Agora, a grande maioria, sim, se beneficia com a inclusão. E assim, que além desse caso, desse aluno que tem um comprometimento maior, ainda tem esse problema da escola que não está dando conta de lidar nem com alunos que não têm um comprometimento muito grande. Então, esse corte ele é muito individual, ele é muito cada caso. Não dá para a gente estar falando num geral ou em grandes números, né? Porque quando a gente trabalha, a gente entende que tem alguns alunos que precisam ainda desse espaço. Meire, a gente percebe que o aluno, quando ele não tem condição de frequentar nenhuma escola, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde individual também. Como é que você tem visto essa questão das APAES e de que maneira que elas poderiam se inserir, digamos, no apoio do aluno dentro da escola? Boa noite aos debatedores, boa noite, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu concordo com a Cecília quando ela diz que é perigoso falar quem pode e quem não pode, né? E acho curioso que se diga que a inclusão para todos os seres humanos numa escola que é direito é algo radical, né? Se isso é ser radical, cumprir a Constituição Federal, tratar as pessoas com seus direitos humanos é ser radical, então somos, né? E acho que isso não é ruim. Agora, e realmente é perigoso mesmo falar de cada caso é um caso, porque toda vez, pensando na abrangência de um espaço que é de jornalismo, né? As pessoas que estão assistindo em casa, elas vão começar a formar sua opinião com base no que elas estão ouvindo aqui. Então, soltar aqui, por exemplo, um autista clássico, tem essa necessidade, a gente entende o que a Cecília está falando, que existem peculiaridades que são do sujeito que precisam ser observadas para pensar que proposta pedagógica se faz. Mas o filtro de quem assiste não é esse. Então, o que fica de informação é autista, no geral, tem dificuldade de ir para a escola. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E eu entendo que as instituições especializadas tiveram um papel histórico muito importante. Na ausência do Estado, proveram algum tipo de educação, algum tipo de socialização e de tirar esses sujeitos da invisibilidade. Mas hoje nós temos uma política pública e também discordo do discurso de que a escola não dá conta, de que a escola não está dando conta dos outros alunos. Quem diz isso não conhece a qualidade do que se faz na escola pública brasileira, né? E eu digo isso porque eu viajo o Brasil todo. Mas a escola não tem condições, é obrigada por lei, ela é obrigada a ter condições. Na verdade, assim, por que a gente acha que a pessoa com deficiência
ela é mais cidadã que o outro. Então, a escola pública pode ser ruim e está lá aos trancos e barrancos, mas para esse sujeito, esse cidadão, a gente tem que protegê-lo dessa escola. Então, eu entendo que o papel das entidades especializadas, das instituições, deveria ser muito mais no sentido de saber o que é a política de educação inclusiva, saber o que é que tem que ser oferecido dentro de uma escola e agir em benefício dessas famílias, ajudando a identificar onde os direitos estão sendo negados, ajudar a escola a construir a educação inclusiva, já que existe uma expertise de décadas, né? Então, eu não vejo que o papel das instituições é mais de escolarizar. Esse tempo já passou. O que você está dizendo é o seguinte, as APAES têm as salas especiais com todos os alunos. O papel delas seria pegar aquele aluno individual que vai até a escola, acompanhar e dar o atendimento. Isso. Essa que seria a nova. Na verdade, não é nem nova, essa é a proposta já da nossa política de educação especial, né? E que me espanta muito dizerem que não vão atender mais, né? Eu fiquei assustada com essa história de vão fechar as APAES, porque, na verdade, o que é a política de educação especial? O aluno está matriculado na escola comum e não existe esse filtro de que uns podem, outros não. Pedagogo não trabalha com grau, né? E essa é uma nomenclatura que a gente não trabalha, todos podem aprender, a escola é lugar de todo mundo. E aí os apoios necessários a gente discute daqui a pouco, mas a criança vai, ou o jovem vai para a escola comum, isso está resguardado, e o atendimento educacional especializado, que é um serviço que é no turno oposto, ele vai para a escola de manhã, à tarde ele tem o atendimento educacional especializado, que é um apoio para a inclusão acontecer, esse sim pode e deve ser oferecido pela instituição. O que a gente está discutindo é especificamente o ensino regular, quem que aplica o ensino regular, porque o ensino a educação especial fica com as instituições. Pode ficar. O AEE, que a gente chama esse atendimento especializado, ele pode acontecer na escola da criança, na escola pública, na escola particular, enfim, num centro público de AEE e também nas instituições. Eu queria ver com o Antônio José Ferreira, que é secretário da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos de Pessoa com Deficiência, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Como que você está vendo essa discussão? Boa noite, Nassif, boa noite aos debatedores, boa noite ao público que nos assiste em casa. A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem acompanhado com bastante atenção essa discussão e o governo trabalha na perspectiva, Nassif, de apoiar, de desenvolver a educação para as pessoas com deficiência, garantindo aquilo que diz a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é com a menor quantidade possível de barreiras que possam impedir o desenvolvimento dessa pessoa. Então, o governo federal tem trabalhado na perspectiva, sim, de garantir tecnologias, garantir escolas acessíveis, sala de recurso multifuncional, equipamentos, enfim, além de uma grandiosa quantidade de capacitação de professores para que as crianças com deficiência tenham o melhor atendimento no Brasil possível. E nós temos visto que isso tem dado certo, porque se nós pegarmos os números de 1998 até hoje, até 2012, o ano passado, que é quando tivemos o último censo escolar, nós saltamos de 1998 de 44 mil crianças na escola regular, e hoje nós estamos com 620 mil crianças na escola sendo atendidas e recebendo todo atendimento e toda atenção na rede de educação no Brasil. Tá, eu queria voltar cadê o nome aqui? Sumiu. A professora Isabel Maior. Professora, essa questão da capacidade da rede convencional de atender as crianças, ou esse filtro sobre quem pode ou quem não pode, quem tem condições ou não tem condições de ir para a rede regular, quer dizer, a ONU, obviamente, tem uma experiência internacional. Como que foi abordada essa questão da condição ou de falta de condição da rede escolar e de quem tem ou não condições de estudar na rede convencional? Olha, a Convenção da ONU e toda a discussão foi com a presença da sociedade civil. Então, não fomos os especialistas, nem foram os diplomatas e os gestores governamentais que deram o tom da Convenção. A Convenção, ela não é um ponto de partida, ao contrário, ela é um ponto de chegada do movimento das pessoas com deficiência em sua evolução. E o que diz a Convenção textualmente
é de que as pessoas a convenção veio para garantir os direitos de todas as pessoas com deficiência. E, nesse sentido, ela ainda coloca, inclusive, aqueles que necessitam de maior número de apoios. A convenção não trabalha com classes de pessoas com deficiência. Ela não admite tratar uns e outros de forma diferente. A percepção que a convenção traz é de direitos humanos. E direitos humanos não existe uma prescrição pela metade. Ou as pessoas têm direitos ou as pessoas não têm direitos. E não existe a possibilidade de nós deixarmos à deriva ou num sistema paralelo um grupo de pessoas que necessitam de uma maior criatividade, de um maior investimento da nossa capacidade de resolver os problemas. Então, dizermos que uns podem e outros não podem, quem não está conseguindo somos nós, a sociedade, e não as pessoas com deficiência, que durante muitos anos pagaram sozinhas o ônus de ter impedimentos ou no seu corpo ou na sua capacidade funcional. E hoje o conceito de deficiência, Nassif, mudou. O conceito de deficiência não está na pessoa. O conceito de deficiência está nas barreiras que impedem essa participação. E uma das barreiras é a nossa prepotência de achar que uns podem, que uns têm direito e que outros não têm. É lógico que todas as questões têm que ser colocadas na escola, no atendimento de saúde, no atendimento social, na preparação para o trabalho. Todas as barreiras têm que ser desconstruídas e a sociedade ter, então, condições de perceber que existe potencial em qualquer pessoa com deficiência. Nosso ponto é encontrar a maneira com que essas pessoas vão mostrar a sua capacidade, as suas habilidades. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Priscila Cash. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode encaminhar suas dúvidas pelo site www.brasilianas.org. A Maria José Doza Sútil, de Ponta Grossa, Paraná, pergunta qual a posição das APAES em relação à educação inclusiva, questionando se estariam elas contrárias à educação inclusiva devido à possibilidade de perda de verbas, como tem sido divulgado. Coloca ela aqui. Bom, eu encaminho a pergunta a Cecília. Se bem que a gente vai discutir essa questão da Meta 4 no segundo bloco. Então, eu vou deixar essa pergunta para o segundo bloco, que a gente vai discutir essa questão da dupla matrícula e tudo. Mas, Cecília, eu queria só, voltando ao tema que acabou dando uma boa discussão, se algumas crianças têm condições e outras não, quem que define quem tem condições? São as APAES, são as escolas? De que maneira que é definido? A necessidade da criança, né? Porque quando a gente escuta, eu volto a dizer que as APAES são a favor da inclusão, a gente luta por isso e sempre lutou. As APAES não vão acabar, como tem gente que gosta de divulgar com essa questão da obrigatoriedade, a gente tem outras verbas, a gente tem outras condições e outros tipos de atendimento. A gente não se nega a estar do lado das escolas, trabalhando a favor da inclusão, oferecendo atendimento educacional especializado, né? A gente não tem, aqui a APAE do Distrito Federal, por exemplo, nem escola tem e nunca teve, porque a gente trabalha com a formação profissional dessas pessoas em total parceria com as escolas. Então, a gente é muito a favor. Agora, o que a gente vê é que existem necessidades, existem pessoas. O que aconteceu? Quando começou, as escolas das APAES começaram a fechar, a gente viu muitos casos de crianças que foram para as escolas inclusivas e acabaram não sendo bem atendidas, e aí a própria escola tirando essa criança dali, se negando a atender e a criança voltando para casa. A APAE aqui do Distrito Federal, por exemplo, dentro da minha experiência pessoal, a gente recebe alunos que vêm das escolas regulares e a gente faz um atendimento paralelo. Eles ficam num turno na escola regular e um turno com a gente nas oficinas. Então, é um trabalho bem em conjunto com as escolas. O que a gente observa é que teve uma queda muito grande da forma que esses alunos, eles já são adolescentes, quando eles chegam para a gente, há um tempo atrás, eles chegavam alfabetizados, eles chegavam melhor trabalhados. Existe sim uma inclusão radical, né? Quem a gente está trabalhando sabe que existe uma inclusão forçada e que muitas escolas não estão preparadas e os alunos estão chegando
muito despreparados, né? A gente recebe esses adolescentes muito diferente do que a gente recebia uns anos atrás. Então, tem alguma coisa aí. Eu acho que quando a gente fala em números positivos, a gente tem que procurar também o que não está dando certo. Porque, claro que a gente quer inclusão, claro que o discurso, a gente é a favor da convenção, claro que a gente é a favor disso tudo, mas a gente precisa ter seriedade na hora de encarar o problema. Existe, sim, muitas questões positivas, mas existe também um lado negativo e que esses alunos estão sendo prejudicados e a gente tem que olhar para isso com mais seriedade. É fácil chegar e falar mal do movimento das APAES, dessas associações, dizendo que a gente é excludente, que a gente está na contramão da inclusão. Não é. A gente está encarando a questão como ela é. Como é. Eu estou olhando para o aluno, para a necessidade dele. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Sair desse discurso que eu acho que está fora da realidade e colocar o pé no chão e olhar para o aluno. Então, esse aluno precisa do quê? Óbvio que o que eu quero e o que a gente luta é esse espaço inclusivo. Agora, a necessidade dele é ele que vai me dizer. Não sou eu, não é o acadêmico, não é o técnico. A necessidade está nele. E eu tenho que olhar para ele. Não é para um ideal de mundo. Eu tenho que olhar para ele. Mas eu entendo que não estamos olhando. A gente está olhando para números só e os números negativos estão sendo enfiados embaixo do tapete. Mas, né? Cecília, Eu acho que tem que ter uma pesquisa mais qualitativa do que está acontecendo. Mas, Cecília, só para entender direito o papel da PAI, digamos, você não tem sala de aula lá, como você disse. Você trabalha em colaboração com a rede convencional. Quando chega um aluno que não está preparado, o que seria a alternativa? Já que seria o quê? A PAI dar todo o curso para ele ou a PAI ser um agente de pressão sobre a escola para melhorar a escola? O que seria o papel da PAI? O primeiro papel seria esse, a gente está junto com a escola, trabalhando com essa escola, buscando uma melhoria nessa escola. Agora, o que a gente vivencia também, a gente tem histórias de sucesso, escolas que estão juntas, a gente consegue uma parceria, consegue que muitas vezes até eles saem da escola, a gente consegue que eles retornem, a gente trabalha com eles, a gente consegue que eles voltem, que a escola aceite, a gente tem esse trabalho e tem histórias de sucesso. Agora, tem casos que a escola... assim, falam que não existe, não pode falar de um grau, de uma severidade, tudo bem, a gente também vai nesse papel. Mas existem alunos que têm um comprometimento maior e que a escola não consegue trabalhar. Isso é real, não adianta a gente dizer que não existe. E a escola, a gente tenta, a gente pressiona, a gente vai na escola, a gente procura, e a escola, não, eu não tenho mais o que fazer com esse aluno, eu não vou atender mais esse aluno. E se eu não recebo, esse aluno vai para casa. Quer exclusão maior do que essa? Então, é isso que acontece. E, olha, nós somos mais de 2.000 APAES, eu não estou falando só da APAE do Distrito Federal, não. Eu também viajo pelas APAES, eu também conheço a realidade do Brasil, e isso acontece não é só aqui, não. Acontece no Brasil inteiro. Então, muitos alunos estão ficando sem atendimento por conta disso. A escola não quer, a gente tenta fazer esse trabalho e não consegue essa parceria. Então, assim, a gente está lutando a favor, a gente acredita na inclusão. Bom, a escola que não recebeu o aluno está cometendo crime também, é só fazer uma denúncia para o Ministério Público. Mas vamos ao primeiro intervalo e o Brasilianas.org volta logo. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute educação inclusiva no âmbito do Plano Nacional de Educação. Contamos com a participação da integrante do Fórum Nacional de Educação Inclusiva, Meire Cavalcante, da Procuradora da República em São Paulo, Eugênia Augusta Gonzaga, e no Rio também contamos com a participação da professora Isabel Maior, coautora da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Em Brasília, da Coordenadora de Saúde e Psicologia da PAI Distrito Federal, Cecília Alecrim, e do Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira. Nesse segundo bloco, vamos entender melhor as discussões que estão ocorrendo em torno da Meta 4 do Plano Nacional de Educação. Toda a discussão se dá em torno da palavra preferencialmente. Os defensores das filantrópicas defendem que o ensino convencional às crianças com deficiência seja dado preferencialmente na rede regular, cabendo a cada família escolher o melhor para o seu filho. Já os defensores da educação inclusiva consideram que a educação é direito da criança e que a educação formal seja dada obrigatoriamente na rede regular, cabendo às filantrópicas o atendimento especial, sem ser preferencialmente também. No fundo, discute-se a destinação dos recursos do Fundeb. As APAES têm dito que sem o Fundeb, elas fecharão as portas.
Os defensores da educação inclusiva sustentam que as APAES devem se reestruturar e preparar para dar suporte à rede escolar. Vamos entender melhor essa situação com a Eugênia Gonzaga, que acabou de chegar. Queria que explicasse um pouquinho melhor essa discussão do preferencialmente e do obrigatoriamente, as implicações nessa luta da inclusão. Bom, primeiro a gente está falando de ensino básico para crianças e adolescentes. Para toda criança, para todo adolescente, o acesso escolar comum é obrigatório. Ninguém pode ensinar um filho em casa ou apenas contratar serviços auxiliares para qualquer criança. Para criança com deficiência também. Só que, historicamente, essas crianças sempre foram atendidas à parte, segregadamente. E hoje em dia cresce no mundo inteiro essa bandeira de direitos humanos, no sentido de que toda criança tem direito a esse ambiente coletivo, a esse ambiente escolar, a conviver com sua geração. Então, todo o fruto de ser contra o preferencialmente é nesse sentido. E a Constituição brasileira, ela é muito avançada, porque já em 1988, ela garantia o ensino fundamental para todas as crianças e apenas o atendimento especializado, preferencialmente na rede regular, podendo também ser ofertado à parte. E é isso que nós defendemos, acesso obrigatório, como para qualquer outra criança à escola comum. É claro que um caso de saúde, uma criança com pneumonia, falta um pouco da escola, mas depois vai ao ambiente regular. E o atendimento especializado dado na própria escola comum, que é o melhor ambiente para ele ter esse tipo de acesso, e também num ambiente à parte, que esse sim pode ser segregadamente, mas não exclusivo. E essa questão das verbas a gente pode aprofundar um pouquinho mais também. Por que não dá aos pais o direito de escolher? Nenhum pai tem esse direito de escolher se vai deixar o filho em casa ou não. Então, é uma questão de direito humano, esse direito de toda criança ao ambiente escolar coletivo. Nos anos 50, discutia-se muito se os pais tinham a obrigação de ensinar as filhas, mulheres. E muitos pais queriam ter o direito de não levar uma menina para o ambiente escolar. Então, hoje em dia, o pai tem o direito de escolher entre estudar o seu filho com deficiência só numa escola comum ou na escola comum e na escola especial. O que ele não pode é se dar ao direito de segregar seu filho. Eu queria ver com o Antônio José Ferreira essa questão, como que a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos de Pessoas com Deficiência tem visto essa parceria das filantrópicas com a rede regular e de que maneira que deve se posicionar para ter o melhor resultado para as crianças com deficiência. Nassif, o governo brasileiro, ele reconhece a importância das entidades filantrópicas, o governo apoia essas entidades, inclusive já investiu até agora, se você for contabilizar desde 1998 até agora, mais de 2 bilhões de reais nessas entidades. Agora, o governo federal, ele trabalha na perspectiva de que a educação funcione em rede, não é? As escolas regulares recebendo as crianças com deficiência, as escolas especializadas, as APAES, as filantrópicas, trabalhando no contraturno, trabalhando numa rede de apoio, numa rede de fortalecimento deste ensino para a criança. É como disse a doutora Eugênia, nenhum pai pode deixar a criança em casa, o pai tem que colocar as crianças na escola. E ele escolhe qual o melhor modelo, se só totalmente na escola regular ou se na escola regular com o apoio de uma instituição especializada. Nós não compreendemos de forma nenhuma, no governo federal a gente não vê que uma coisa possa inviabilizar a outra. Os dois modelos, é importante que eles coexistam e que eles trabalhem em parceria. E é nessa perspectiva que o governo tem apoiado e temos alcançado resultados importantes. Essa conversa de que o governo quer fechar as entidades comunitárias, filantrópicas, isso tudo é balela. Não existe isso. O governo tem trabalhado na perspectiva de fortalecer esse ensino e tem sim equipado as escolas, tem garantido a presença das escolas para o atendimento às pessoas com deficiência, tem equipado essas escolas em mais de 5 mil municípios no Brasil. Nós queremos até 2014 garantir que todos os municípios brasileiros, desde os maiores até os menorzinhos, os municípios pequenininhos, que tenha a presença de uma escola atendendo a criança com deficiência, e aí de fato comemoraríamos
comemoraremos a política pública educacional alcançando a todas as crianças com deficiência para que ninguém tenha a desculpa de deixar o filho em casa dizendo de que na sua cidade não tem como este atendimento atender essa criança, como essa escola atender essa criança. Então, nós temos trabalhado nessa perspectiva, a perspectiva da rede, uma rede educacional forte que possa atender essas crianças. Eu queria que eu explorar um pouquinho, Eugênia, essa questão da dupla matrícula, para entender melhor o que está em discussão na Câmara e no Senado, e como que funciona essa dupla matrícula para efeito aí de apoio às crianças com deficiência. Apesar da fala constante no sentido de que se apoia a inclusão, nós não temos visto um movimento muito firme por parte do governo federal, principalmente, Secretaria de Direitos Humanos, Casa Civil, para que se mantenha a redação que esclarece que a criança não tem direito preferencialmente ao ensino comum. E, principalmente, a gente também está vendo um outro movimento. Houve uma conquista muito grande que foi com essa dupla matrícula na CIF, que é a criança poder estudar na escola comum e o governo pagar para a escola comum para ela estudar lá. Estamos falando de ensino público. E, ao mesmo tempo, pagar essa matrícula em dobro para uma instituição especializada dar o apoio. Ou a escola dar o... Se a escola comum apresentar um projeto aprovado pela Secretaria de Educação Especial, dizendo que oferece ambos, atendimento comum e atendimento especializado, a escola comum, que oferece escolarização e atendimento especializado, passa a ter direito a essa matrícula em dobro da criança com deficiência. E o que as APAES agora querem, apesar de toda a fala que eu ouvi aqui no primeiro bloco, é incidir na legislação brasileira, na redação desse decreto, para manter o preferencialmente, para manter a criança estudando só na APAE, com a desculpa que houve recusa, eu não sei qual é a desculpa, mas ela quer, quando ela fica só com a criança, ela quer ter o direito de receber essa dupla matrícula. Só que ela não oferece ambos, ela oferece só atendimento especializado. Você falou em pressão em jogo dúbio do governo, eu queria que explicasse melhor o que está acontecendo aí nessas votações do Senado aí. Olha, amanhã eu vou no Senado participar de mais uma audiência pública, onde está havendo, conforme palavras hoje da própria assessoria de senadores, dizendo assim, uma pressão brutal em cima dos senadores para que se aprove esse preferencialmente e para que se aprove essa possibilidade de recebimento indefinido da dupla matrícula por parte das APAES e congêneres. Da parte de quem? Dos deputados e senadores ligados às APAES. Mas quem... Ah, tá. Por parte das APAES e congêneres. E essa pressão vem sendo reforçada também por parte da Casa Civil, ministra Gleisi Hoffmann, ministra Maria do Rosário não se coloca a favor do movimento da educação inclusiva. No discurso, sim, mas por atos não é o que a gente tem visto. A gente está vendo uma redação deletéria por parte desse Plano Nacional de Educação se eles continuarem cedendo a esse tipo de pressão. Bom, eu queria, antes de passar para a Cecília, que é da APAE, eu queria ver de novo com o Antônio José Ferreira. Antônio, qual que é a posição específica da Secretaria de Direitos Humanos em relação a essa questão da dupla matrícula? A posição da Secretaria de Direitos Humanos é a posição do governo. O governo entende que é fundamental o ensino das crianças na escola e trabalha, como eu já disse, vou repetir, na perspectiva de rede, é uma rede constituída. Se a APAE, se a escola, a entidade, a gente está falando APAE, mas pode ser outra entidade, inclusive, só para não ficar falando daqui das APAES, pode ser Pestalozzi, pode ser tantas outras entidades que existem no Brasil e que faz o atendimento no contraturno. Se essas instituições, se de repente elas até têm uma escola e essa escola atende o currículo que o MEC exige, o currículo pautado pelo MEC, dentro dos parâmetros educacionais, o governo paga também a matrícula, paga a dupla matrícula. O governo compreende que é uma rede de educação no Brasil, não é? Como existe a rede das escolas públicas e das escolas particulares. Então, a gente tem sim essa posição de fortalecer a educação no Brasil e não também de não trabalhar também contrário a essas instituições. O governo não trabalha contrário às instituições especializadas, o governo não trabalha contrário, né, a nenhum tipo de modelo educacional, desde que esse modelo atenda os parâmetros da inclusão, que seja na perspectiva da inclusão, que garanta os direitos humanos das crianças com deficiência. Essa é a posição do governo. Eu queria ver com a Isabel Maior. Isabel, como que você encara esse fato, pela voz do governo aí, o governo apoiar agora, ficou claro aí, que também as instituições filantrópicas
forneçam ensino regular. Essa posição estava clara antes? Como é que vocês encaram esse tipo de posição? Olha, Nassif, para mim isso é uma novidade, eu diria até, porque eu fui a secretária anterior e durante todo esse período nós trabalhamos justamente para construir uma rede pública, regular, inclusiva, em todos os seus aspectos, nos aspectos de todos os apoios, desde a preparação dos professores até a chegada de mobiliário acessível, chegada de todas as alterações físicas necessárias, de todo o material de comunicação aumentativa e alternativa para todos os tipos de deficiência, a presença do intérprete de Libras, a preparação dos próprios professores da comunidade escolar, na possibilidade de interagir de uma maneira absolutamente produtiva e que não se pudesse dizer posteriormente de que a escola pública, de que a escola regular, a rede pública, serviria apenas para socialização. E não é isso. Serve para escolarização. E é com um espanto muito grande que eu vejo agora um recuo do governo federal ao dizer que poderá assumir a dupla matrícula pelas escolas especiais, que para nós isso já deveria estar mais do que terminado. Isso não significa terminar com as instituições. Nós temos que fazer aqui uma diferenciação muito grande nesse sentido. As instituições, elas não são escolas especiais, porque isso é que terminou. Escola remete imediatamente à escolarização. E escolarização é na rede pública, junto com todos, para que possamos construir, de fato, um mundo inclusivo. Não se pode pensar em criar uma separação desde a mais tenra idade e tentar unir na ponta depois, no mercado de trabalho, por exemplo. Isso é inviável. Então, o que o governo está fazendo é construindo no sentido e dizer que vai apoiar a dupla matrícula num sistema paralelo, segregado, isolado, ao revés da convenção, me parece uma total falsa de percepção de que o momento acabou, que o momento é outro. E esse momento é guiado pelo próprio movimento das pessoas com deficiência, de um ponto de vista mundial, do ponto de vista do Brasil. Isso é uma conquista nossa, é uma conquista do nosso movimento. E é uma conquista também do governo, que conseguiu levar investimentos, recursos financeiros. E trabalhamos muito arduamente. E, de fato, essas idas e vindas da redação da Meta 4, ela mostra a incapacidade de se manter numa linha, que era a linha que vinha sendo adotada no MEC, na Casa Civil, no governo do presidente Lula. Isso foi muito forte. E nós temos que aqui elogiar o trabalho feito pelo próprio governo federal. E vamos lutar para que essa questão não volte atrás. Pelo contrário, possamos dar uma redação à Meta 4 que corresponda àquela que foi a que saiu vencedora no sentido de uma ponderação, de uma negociação na primeira Conferência Nacional de Educação, na CONAI, de 2010. De lá saiu a redação, que depois foi apresentada pelo governo federal num projeto de lei apresentado ao Congresso em 2010, em que diz que é a universalização do atendimento educacional à população de 4 a 17 anos. Porque nem isso nós temos ainda, né? Nós temos que ampliar a faixa etária que vai receber o atendimento educacional escolar na rede regular de ensino. A questão do financiamento das instituições que fazem o atendimento educacional especializado, isso estava garantido desde 2007 e continua garantido. E essa redação também deve passar a Meta 4 para que não fique dúvida. É o financiamento de todas as instituições que possam apresentar um plano pedagógico aprovado pelo sistema público e que esteja em consonância com aquilo que as crianças também estão aprendendo no sistema regular de ensino, que é a mola impulsionadora da inclusão. Cecília, só para a gente completar, a gente está falando aqui de dois pontos, que é a escolarização e a questão do apoio especial. As APAES, o que especificamente que elas estão propondo em relação à escolarização? Você acha que é possível a rede APAE também fornecer a escolarização? Nassif, eu queria esclarecer, eu acho que eu não fui bem entendido. Eu queria esclarecer o ponto anterior, se você me permite. Faz favor. Porque o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte,
que se uma instituição particular, foi isso que eu coloquei aqui, tanto é que eu nem citei a PAI, citei outras instituições e qualquer outra instituição. Se uma instituição particular, se ela apresenta um currículo ao MEC e esse currículo é aprovado de acordo com os parâmetros educacionais, na perspectiva da inclusão, que o governo paga dupla matrícula. Foi exatamente o que eu disse aqui. Eu não estou dizendo aqui que o governo tem recuado, né? Não estou dizendo aqui que o governo mudou de posição. A política é exatamente a mesma política que foi adotada no governo Lula, é a mesma política que o governo Dilma tem dado continuidade e os números estão aí. Nós estamos chegando a quase 45 mil salas de recurso multifuncional e quase 50 mil escolas com apoio, com recurso de acessibilidade. Então, é uma pena, né, que muitas vezes o que a gente diz é de um modo assim terrível, distorcido. O que a gente disse aqui foi exatamente o que a doutora Isabel repetiu no final. Que... Vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute a educação inclusiva no âmbito do Plano Nacional de Educação. Nesse último bloco, vamos entender melhor aí o jogo político em torno do tema, especialmente o que define a Constituição e a Convenção da ONU. Até que ponto as decisões do Congresso podem ou não colocar em risco o disposto na Constituição e nas convenções internacionais. Nós vamos ter 10 minutos nesse bloco, então eu vou solicitar todo mundo para ter respostas mais sintéticas. Eu queria começar com a Cecília. Em relação a essa questão do ensino convencional regular, da escolarização, de que maneira que você vê essa questão do papel das APAES na escolarização ou nesse apoio especial? Então, eu queria até, porque no bloco passado eu não consegui falar, acho interessante, curioso até, quando se diz que a sociedade civil está sendo ouvida e que é um movimento das pessoas com deficiência que querem essa inclusão, que estão contra esse preferencialmente, essa questão. Como é que se fala isso se as APAES, que é o maior movimento mundial que existe, né, em termos de organização não governamental, nós somos mais de 2.000 APAES representadas por pais e pessoas com deficiência, estão sendo excluídas dessa discussão, não estão sendo ouvidas, né? A gente está aqui exatamente para dizer... Eu acho curioso dizer que isso é o que as pessoas com deficiência estão querendo, né? Se a gente olhar em nível de mundo, até o final da década de 90, e isso ainda existe em muitos lugares, as pessoas com deficiência, as famílias entregavam seus filhos para instituições, essas pessoas moravam lá totalmente excluídas. E aqui no Brasil, o que os pais fizeram? Pegaram, entenderam que eles tinham direito à escola e construíram uma escola para eles. Isso não é o adequado, não é o que a gente defende, mas são esses pais que devem ser ouvidos. Então, eu insisto em dizer, a gente quer a escola inclusiva, agora a gente entende que a gente ainda precisa de um modelo que que a família possa escolher entre a escola especial e a escola regular. E quando a escola regular puder oferecer qualidade de atendimento e de educação para a pessoa com deficiência, eu não tenho dúvida que esses pais que eu estou falando, que são esses pais que brigaram por seus filhos, esses pais que não abandonaram os filhos numa instituição e deixaram eles lá, esses pais que sempre brigam, eles vão optar pela escola regular, eu não tenho dúvida. Agora, a gente precisa oferecer qualidade. E o que existe hoje, infelizmente, não é. Não adianta, é o que eu falo, não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Então, o que as APAES defendem é a inclusão, a gente quer ser parceira, a gente sabe que não vai fechar, a gente não vai fechar, as APAES não vão fechar com essa política, a gente tem outras condições, a gente tem essa possibilidade de receber pelo atendimento educacional especializado. Então, por que a gente está nessa briga? Porque a gente está olhando para a necessidade do aluno. Não é porque a gente quer se manter, porque a gente pode fechar, a gente sabe que a gente não corre esse risco. Agora, a gente quer qualidade de ensino. Então, se a escola oferecer qualidade, e é isso que a gente quer, a gente vai deixar de ser escola. Não tem problema. Agora, a gente precisa esperar, a gente não pode já fechar essas portas, porque se construir um modelo, e é um modelo que funciona também, os alunos têm qualidade, eles estão bem. Se a gente for andar em muitas APAES, eu frequento aí, os alunos estão bem, eles estão desenvolvendo, eles estão no trabalho, eles estão trabalhando. Então, a gente tem que entender isso. A gente defende a escola inclusiva e a gente defende ainda a escola especializada. Meire, como que você tem visto, de uma maneira geral, esse movimento das APAES e essa questão da escolarização?
Me espanta muito o discurso de que se defende a educação inclusiva e quando a gente vai ver o que acontece, em vez dessas instituições estarem se organizando enquanto defensoras do direito e cobrarem dos sistemas públicos que não estão oferecendo escolarização com qualidade, que se entende com qualidade, em vez delas brigarem, lutarem, organizarem as famílias para poder ajudá-los a dizer, olha, escola inclusiva tem que ter AEE, escola inclusiva tem que ter acessibilidade, atendimento educacional especializado, tem que ter acessibilidade, tem que ter sala de recursos, tem que ter material, tem que ter tecnologia assistiva, enfim, apoios, em vez de chegar e falar, olha, cidadão, pai, mãe, isso é que uma escola inclusiva tem que oferecer, então nós vamos ajudar a pressionar os governos para que isso seja oferecido. Não, se abre a porta como se fosse a tábua de salvação, vamos receber, porque aqui, enquanto a escola é ruim, a gente faz alguma coisa melhor. Isso não é verdade. Ninguém fala na CIF das crianças que estão indo muito bem, obrigado, que é a maioria esmagadora neste país e que nem pensam em voltar para uma escola especial ou que nunca passaram por uma escola especial. Então, eu queria Acho que tem que ser um pouco mais qualificado esse debate do que dizer que a escola pública é ruim. Tá? Eu queria entender um pouquinho mais essa questão do Fundeb, as filantrópicas. O Fundeb é para ensino básico, é para a escola pública. Esse tá o equívoco que eu acho que o coordenador não atentou para isso. O Fundeb é verba pública. Verba pública é sempre para a escola pública. Em 94, no artigo 60 da LDB, houve essa exceção para as escolas filantrópicas. Por quê? Porque todo mundo sempre reconheceu que não se sabia como receber exatamente essas crianças com deficiência. Então, abriu-se a oportunidade para que as escolas filantrópicas, que são particulares, não deveriam receber essa verba pública, que elas recebessem desde que elas fossem específicas para a educação especial. Especial, não a escolarização. Não. Esse termo escolarização, ninguém nunca fez essa distinção, na verdade, na CIF. Quando nós começamos a levantar essa bandeira da inclusão, a partir de 90, ano 2000, a Isabel participou de tudo isso, é que começou a se atentar para essa dicotomia entre escolarização e atendimento especializado. E sempre ficou claro que a instituição especializada, ela oferece ali um ambiente de conforto, de convivência social, mas ela não oferece currículo, ela não oferece escolarização para a criança. E, a partir daí, é que nós batemos que, então, elas têm direito só ao ensino especial. Então, mas como que explica a posição de governo? Por exemplo, o MEC, o Ministério da Educação, como que tem se posicionado em relação a esse tema? Hoje o MEC, desde como a Isabel citou aí, nesse governo da Dilma, infelizmente, ele tem sido o único baluarte dessa questão da educação inclusiva. Da resistência, Casa Civil e Secretaria... Os outros setores do governo não apoiam e, ao contrário, estão atrapalhando. Porque no governo anterior, eu não sei nem como pensava o ministro de Direitos Humanos, mas se deixava educação para o Ministério da Educação. Hoje em dia, o Ministério da Educação manda uma redação, a Casa Civil manda outra e fala que não concorda. Aí, a gente tem no Paraná o senador Flávio Arnes, o ex-senador Flávio Arnes, que é o grande líder do... Tem alguma implicação da política paranaense nesse jogo? Tem total implicação. Ainda hoje eu escutei da assessoria do senador José Pimentel que hoje esse projeto está na Comissão de Educação, onde os senadores, Álvaro Dias e outros, são muito ligados ao Paraná e que dificilmente vai sair alguma redação melhor. Álvaro Dias, Gleisi Hoffmann... É mais uma discussão paroquial que está se estendendo para... Uma discussão paroquial, uma troca ali de ação entre amigos. E, infelizmente, nós estamos perdendo com essa questão. Vamos a mais uma questão selecionada pela jornalista Priscila Cash. Na CIF, a gente tem uma pergunta do Flávio Escavazin, de São Paulo, que ele coloca um dado para ser comentado que ETECs e FATECs têm empregabilidade de 80%, mas atendem menos de 1% dos alunos com deficiência. Tá. Isabel, a pergunta dele é o seguinte, se teria que instituir algum sistema de cotas, como aumentar a posição dos deficientes nas FATECs? Olha, não vejo necessidade, nesse momento, de um sistema de cotas. O que está sendo feito, na verdade, é uma facilitação das matrículas. Já existe, né? Foi colocado pelo próprio, o secretário talvez possa falar sobre isso, mas o Plano Viver Sem Limite, ele fala em 10% das vagas do ensino profissionalizante para as pessoas com deficiência. Não é a cota por estar faltando vagas, existem vagas. O que nós precisamos é que as crianças com deficiência, e eu gostaria, na CIF aqui, para poder chegar a responder o Flávio, pensarmos de quem está chegando hoje na escola, na faixa etária
a partir dos 4 anos, que está entrando na pré-escola, ou então um pouco adiante, com 6 anos de idade, são essas novas crianças que têm que começar nesse novo sistema de inclusão, que já foi preparado para isso. Deixa claro, como disse a Meire no início, deixa claro para quem está ouvindo o programa, que quando se diz, não são aquelas pessoas que já estão a sua vida inteira dentro das instituições tradicionais, que vão agora ter que passar para as escolas do sistema regular. Não é isso. A inclusão ela é absolutamente responsável. O sistema público, ele é que está em todo o Brasil, ele é que está presente nos 5.565 municípios que nós temos. Não são as escolas especiais. As escolas especiais, por maior que seja a rede, ela não chega à metade do Brasil. Então, nós temos que verificar esse aspecto e dizer que, para chegar lá na educação tecnológica, é investindo nos níveis anteriores que as pessoas com deficiência vão conseguir. Eu queria voltar ao Antônio José Ferreira sobre esse ponto colocado pela procuradora Eugênia aqui, de um conflito entre o MEC, que estaria numa linha, a Casa Civil e a Secretaria de Direitos Humanos, que estaria em outra linha. Como que você está vendo isso aí? Bom, primeiro, Nassif, eu espero agora concluir meu raciocínio, que da vez anterior eu fui cortado antes de Você foi terminar o cortado porque nós raciocínio. temos tempo aqui e respostas muito longas. A parte técnica me obriga, infelizmente, a cortar. Por isso eu peço uma resposta mais objetiva. Então, eu vou dar uma resposta bastante objetiva. O governo federal, ele trabalha na perspectiva de garantir os direitos humanos das pessoas com deficiência, que as políticas públicas alcancem essas pessoas. O Plano Viver Sem Limite é uma prova disso, é o maior plano hoje no Brasil de políticas públicas organizadas para as pessoas com deficiência, inclusive com eixo só sobre a educação. E o Ministério da Educação está bastante aliado, não existe esse desalinhamento que tem se pregado, né? Não existe esse desalinhamento. O governo federal trabalha numa perspectiva única de atender bem as pessoas com deficiência na escola, que é o tema aqui hoje. Eu poderia falar de muitas outras ações, inclusive, Nassif, era bom dia a gente falar de outras políticas também aqui no seu programa, né? O governo tem trabalhado nesta perspectiva, sim, e não existe esse desalinhamento que está sendo pregado, que está sendo colocado. Né? O governo trabalha na perspectiva de avançar e tem avançado, e os números estão aí, tem avançado muito mais com o atendimento às pessoas com deficiência. Bom, infelizmente o programa Brasilianas.org sobre educação inclusiva no âmbito do Plano Nacional de Educação termina por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Não vou poder nominar todos, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Ficamos por aqui e até a próxima segunda-feira. Até lá.